Era madrugada em Jerusalém. Um grupo pequeno de homens e mulheres esperava algo, mas ninguém sabia o quê. Até que, sem aviso, o som de um vento impetuoso rasgou o céu e línguas de fogo pousaram sobre eles. O que aconteceu naquele dia não foi apenas extraordinário, foi irreversível. E desde então, a terra nunca mais foi a mesma. O cenáculo não era apenas um esconderijo, era uma incubadora espiritual. Ali estavam reunidos cerca de 120 homens e mulheres, obedecendo à ordem de Jesus, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Não havia sinais visíveis, nem evidências palpáveis de que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Mas havia uma promessa, e para eles isso era suficiente. A expectativa, embora silenciosa, fazia os corações queimarem como brasas antes da chama acender. Aquele período entre a ascensão de Cristo e a vinda do Espírito Santo estava cheio de um tipo de fé que não faz barulho, mas que constrói alicerces. Enquanto os dias se passavam, a rotina era de oração constante, comunhão profunda e unidade visível. Cada pessoa naquele ambiente tinha sido marcada por perdas, frustrações e erros. Mas agora estavam todos unidos por uma só causa, aguardando o cumprimento do que Jesus havia prometido. Essa espera não era passiva, era ativa. Era uma rendição contínua à vontade divina, mesmo sem compreender todos os detalhes do que viria. A paciência deles não era fruto de conformismo, mas de convicção. A ausência do Messias em carne não significava abandono, e eles sabiam disso. Pedro estava ali, mesmo depois de ter negado seu Senhor. Maria, a mãe de Jesus, também estava, mesmo após ver seu filho morrer na cruz. Ali estavam testemunhas oculares de milagres, da crucificação e da ressurreição. Homens e mulheres que carregavam cicatrizes, mas também esperança. O cenáculo, antes um local comum, havia se tornado um altar de preparação. E o céu estava prestes a responder a essa entrega. Cada oração sussurrada era um grito espiritual que ecoava na eternidade. Os dias de espera estavam moldando discípulos em apóstolos. Pessoas comuns estavam sendo lapidadas como vasos para receber algo eterno. Nada daquele processo era desperdício. Pelo contrário, o silêncio era o som do céu trabalhando nos bastidores. Enquanto a cidade se movia no ritmo dos seus afazeres cotidianos, dentro daquela sala fechada havia um relógio celestial contando os segundos para o maior evento espiritual desde a ressurreição. A espera estava prestes a terminar, e o que viria a seguir não apenas transformaria aquelas vidas, mas mudaria o destino do mundo. Quando finalmente chegou o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, não foi apenas mais uma celebração religiosa para o povo judeu. Foi o momento exato que o céu escolheu para romper os limites da realidade humana. O livro de Atos, capítulo 2, descreve que, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Não era um som natural, não era um vento comum, era o estrondo de uma nova era nascendo. Esse ruído sobrenatural não apenas invadiu o ambiente físico, mas também os corações daqueles que esperavam. Foi o anúncio audível de que algo divino havia chegado. A atmosfera do cenáculo foi completamente transformada. Aqueles que haviam esperado em silêncio agora estavam cercados por uma tempestade gloriosa. E o detalhe mais intrigante: o vento não destruiu nada. Pelo contrário, trouxe vida. Era como se o fôlego do próprio Deus estivesse soprado novamente sobre a humanidade, lembrando do que aconteceu em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando o Senhor soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. As paredes da casa não puderam conter o que estava acontecendo ali dentro. O som atraiu a atenção das pessoas que estavam nas ruas de Jerusalém. O céu, até então invisível, estava fazendo barulho no mundo real. E não era um ruído caótico. Era o toque de uma trombeta espiritual que convocava a humanidade para algo que nunca havia acontecido antes. A força do som foi acompanhada por uma invasão de glória. Aquele vento trouxe mais do que sensação, trouxe presença. Não se tratava de um espetáculo para impressionar, mas de uma manifestação para transformar. Os discípulos não estavam mais apenas esperando, estavam sendo envolvidos, tomados, preenchidos. O céu não apenas desceu, ele se instalou ali. E à medida que o som ecoava, cada batida espiritual invadia dimensões invisíveis, quebrando cadeias, liberando dons e ativando um propósito que iria se espalhar pelos séculos. Naquele instante, o que era promessa se tornou realidade. E tudo começou com um som que ninguém esperava, mas que jamais seria esquecido. Logo após o som, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Línguas repartidas, como de fogo, pousaram sobre cada um dos que estavam no cenáculo. Era como se pequenas chamas dançassem sobre suas cabeças, mas sem queimar.
Essa visão extraordinária não era simbólica apenas, era profética e espiritual. O fogo sempre representou a presença divina, como no Monte Sinai, no altar dos holocaustos, ou na sarça que ardia diante de Moisés, como descrito em Êxodo capítulo 3. Agora, aquele fogo não estava mais restrito ao templo ou ao sacerdote. Ele estava sobre cada discípulo. Cada língua de fogo era um selo visível do Espírito Santo descendo sobre seres humanos comuns. Não era um fogo destrutivo, mas purificador, capacitador e pessoal. Deus não apenas marcou o ambiente, marcou pessoas. Cada um dos presentes recebeu individualmente a chama, o que deixava claro que o derramar do Espírito era para todos, sem exceção, sem distinção. O que antes era privilégio de profetas e reis, agora era acessível a qualquer discípulo fiel. Esse fogo não era apenas exterior, era uma experiência que incendiava de dentro para fora. Cada coração foi tomado por uma convicção ardente, uma coragem sobrenatural, uma clareza que ultrapassava a lógica humana. A presença do Espírito trazia não apenas poder, mas identidade. Eles não estavam apenas presenciando algo, estavam se tornando parte disso. Eram testemunhas e participantes de um novo mover divino. Com o fogo veio também a separação do passado. A vergonha de Pedro, o medo de Tomé, as dúvidas dos demais foram consumidas por essa chama viva. Eles já não eram mais os mesmos. Suas limitações naturais estavam sendo envolvidas por uma presença celestial capaz de fazer muito além do que poderiam imaginar. E naquela manifestação visível, Deus deixou claro que o novo tempo não seria marcado por rituais frios, mas por uma intimidade incandescente com o Espírito Santo. O que começou ali não era o fim de um ciclo, mas o início de uma revolução espiritual. E tudo começou com o fogo que pousou sem destruir, mas queimou o que era velho para revelar o que era eterno. Poucos minutos após o fogo do Espírito pousar sobre os discípulos, algo ainda mais espantoso começou a acontecer. Eles passaram a falar em outras línguas, línguas essas que nunca haviam aprendido. E mais do que um milagre de expressão, foi um milagre de comunicação. Homens simples, pescadores e trabalhadores da Galileia começaram a declarar as grandezas de Deus em idiomas de diversas nações. Estavam ali pessoas vindas de diferentes partes do mundo, como descrito em Atos capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Partos, medos, elamitas, egípcios, romanos e muitos outros, cada um ouvindo a mensagem em sua própria língua. Essa manifestação do Espírito não foi aleatória. Deus não apenas queria impressionar, Ele queria alcançar. Cada idioma representava uma alma. Cada palavra proferida em outra língua era um recado direto do céu para alguém presente naquela multidão. Era como se o Criador dissesse: eu conheço a sua linguagem, a sua história, a sua origem. O que havia sido confundido em Babel, como descrito em Gênesis capítulo 11, agora estava sendo restaurado em Jerusalém. A linguagem humana voltava a ser ponte e não barreira. O mais impressionante é que os discípulos não tinham controle racional sobre o que falavam. Eram tomados por uma força superior, que usava suas vozes como instrumentos. Eles não discursavam, proclamavam, não argumentavam, glorificavam. E enquanto suas bocas falavam, seus olhos viam a reação assombrada de cada estrangeiro ali presente, reconhecendo nas palavras desconhecidas a mensagem do amor eterno de Deus. Essa manifestação linguística foi mais do que um sinal externo. Foi um recado interno. Deus não está limitado a culturas, etnias ou nacionalidades. O Espírito Santo não tem sotaque. Ele fala onde há ouvidos atentos. E ali, em meio àquele cenário multilinguístico, estava sendo formada a base de uma igreja que seria verdadeiramente global, sem fronteiras nem barreiras. Aquela manhã em Jerusalém mostrou que o céu é fluente em todos os idiomas, inclusive nas dores humanas. Quando o Espírito veio, ele não apenas capacitou os discípulos, mas deu voz ao próprio amor de Deus em línguas que até então estavam caladas no reino. E tudo isso através de homens comuns, provando que quando o Espírito fala, até os mais simples se tornam intérpretes da glória. Enquanto os discípulos celebravam e falavam em línguas, um barulho crescente se formava do lado de fora. Gosto amargo de uma profissão de fé, coração que aperta e flerta com a vontade de gritar. Ouço vozes no deserto clamando uma viva lista, mas dessa vez eu sei que não é a de João Batista. Toma a pista, arrisca agora 21 nomes.